Olá, caros amigos da TV Justiça, bem-vindos a mais um programa Apostila. Meu nome é Léo Van Holt, eu sou consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, já fui delegado de Polícia Federal, exerci alguns cargos públicos e hoje, por paixão, sou professor de Direito Constitucional. Tá? Hoje nós teremos o enorme prazer em apresentar para vocês o tema Processo Legislativo Constitucional. Aqui no estúdio, como de costume, nós temos alguns alunos do Instituto IESPLAN, aqui de Brasília, sedentos por saber, e que trazem, então, as suas experiências para nós e que tentarão trazer aí as suas considerações em nossos debates. Gostaria de apresentar aqui o primeiro colega. Como é seu nome, meu amigo? Meu nome é José Francisco, estou no segundo semestre de Direito. Ok, José Francisco. O senhor tem aí já ideia do que pretende fazer, seguir na carreira jurídica? Já, desde o comecinho, de Direito Tributário. Direito Tributário, muito bem. Nosso próximo colega? Meu nome é Antônio, também estou no segundo semestre também do IESPLAN e gostaria de me especializar em Constitucional. Constitucional, né? Sim. Ótimo. Seja bem-vindo ao time, Antônio. Obrigado. Próximo colega, como é seu nome, meu amigo? Meu nome é Marcelo Saião e eu curso o terceiro semestre de Direito. Eu tenho a pretensão de advogar na área de Direito Tributário. Na área de Direito Tributário. Muito bem, Marcelo. Seja bem-vindo. A nossa amiga? Cessuana. Estou no quarto período e a minha intenção é advogar na área do Direito Administrativo. Maravilha, Cessuana. Seja bem-vinda. E a nossa colega aqui? Meu nome é Ana Maria, estou no segundo semestre também do Direito e ainda tenho um pouco de dúvida. Entretanto, tenho vontade de seguir o Direito Tributário, de repente Direito Internacional, ainda não decidi. Ok, Ana Maria, muito obrigado. Tá? E nós contamos também com nossos amigos via webcam, lá da nossa querida cidade de Fortaleza, Ceará. Nós temos o pessoal do Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bom. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Espero que vocês aproveitem bastante a aula e, no final, até no quiz, tenham um bom aproveitamento das questões, ok? Ok. Muito obrigado. Então, pessoal, nós temos, nesse tema do processo legislativo constitucional, que eu gostaria de fazer uma introdução registrando que existem muitos estudos atualmente sobre a necessidade de se dar satisfação a uma crítica muito grande da sociedade sobre a forma como o projeto de lei acaba tramitando no Poder Legislativo e que é uma crítica da doutrina, considerando que muitas leis são jogadas na sociedade como emergentes mal elaborados, puro arbítrio, puro poder, pouca profundidade, e que tem um grau de arbitrariedade tão grande quanto a efemeridade de uma maioria parlamentar que se forma e que, então, acaba aprovando um projeto de lei. Então, para dar vazão a essa crítica, nós temos alguns estudos hoje que formam a chamada legística e, para alguns, a legisprudência. O que viria a ser essa legística ou legisprudência que tanto hoje em dia se debruça sobre o processo de formação da lei, buscando a qualidade na produção legislativa? Ora, desde a década de 70 e perpassando o século atual, nós temos uma preocupação muito grande em ter uma legislação que venha a promover o chamado Estado Democrático de Direito, uma lei legítima que traga o direito querido e vivido por uma sociedade. Diversos princípios já foram enunciados, como o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade, da subsidiariedade, da transparência e da simplicidade. São alguns princípios que buscam a qualidade da legislação a fim de que nós tenhamos uma legislação, como eu disse, legítima e que uma má legislação, ela é fator decisivo para o ou desenvolvimento econômico e social de um país. Então, nós temos ao longo das décadas alguns relatórios da OCDE,
um relatório produzido pela União Europeia, relatório Mandelkern, que procura dar, então, propostas de procedimentos a serem adotados para que se evite essa quantidade de leis produzidas de maneira, muitas vezes, assodada. Muito bem. Eu quero registrar também que a doutrina brasileira, e aí na esteira de autores como o professor Marcelo Catone de Oliveira, nós temos o professor Menelique de Carvalho Neto, Cristiano Viveiros, Leonardo Barbosa, diversos doutrinadores que trazem numa perspectiva discursiva do direito e da democracia, do cientista social Junger Habermas, tentando reconhecer no processo legislativo um procedimento que traga a mais ampla participação dos atores sociais que sejam influenciados com as decisões legislativas, num espírito de contraditório, sem trazer aqui uma visão reducionista de que o contraditório só poderia ser utilizado na esfera judicial, e que nós tenhamos, então, um amplo debate de todos os argumentos racionais que possam ser considerados relevantes para a elaboração da lei. E que essa lei, portanto, seja a mais democrática e a mais legítima possível. Feito esse registro, um registro apenas introdutório que provoca ou que traz a importância e a atualidade do problema, eu gostaria, então, de já introduzir o nosso tema do processo legislativo constitucional, ressaltando que um tema tão vasto vai sofrer por nós aqui um enfoque específico nos fundamentos constitucionais do processo legislativo. Tá certo? E eu quero enfrentar esse tema de hoje fazendo uma brincadeira, uma pequena brincadeira com os nossos colegas aqui do estúdio, tá? A Ana Maria, o José Francisco, o Antônio, o Marcelo e a Cessuana, que representarão os membros da Câmara dos Deputados. Lá, em Fortaleza, nós teremos a House of Lords brasileira, a Câmara Alta, o Senado Federal. Nós teremos os nossos amigos representando os nossos doutos senadores e, portanto, comentaremos aqui a tramitação de um projeto de lei de maneira muito rápida para que nós expliquemos à luz desse caso concreto. Ok? Vamos começar, então, com um exemplo e eu vou representar aqui eu estaria advogando para uma associação da sociedade civil que chega ao gabinete do nobre deputado José Francisco, tá certo, doutor José Francisco, que, então, a demanda da sociedade é pela instituição de uma política nacional de combate ao crack, tá? E que o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e que, portanto, o nobre deputado aqui, o José Francisco, ele, com os seus assessores políticos, elaboram um projeto de lei ordinária, o protocolam no setor de protocolo da Câmara dos Deputados, isso é lido em plenário, no período do expediente, e você tem, então, provavelmente, dias após, a publicação desse projeto de lei no Diário da Câmara, já com o despacho do presidente da Câmara, determinando por quais comissões temáticas esse projeto de lei tramitará. E no nosso caso aqui, eu darei o exemplo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, na comissão seguinte, a Comissão de Seguridade Social e Família, que se debruça sobre assuntos de saúde. Ok? Então, dentro do setor administrativo da Câmara, o projeto de lei é encaminhado rapidamente para a Comissão de Constituição e Justiça e o nosso nobre deputado Francisco é designado como relator da matéria na CCJ e o nobre deputado Francisco, após profundos estudos na ciência jurídica no IESPLAN, ele tem ciência de que um projeto de lei dessa natureza não poderia partir de um parlamentar, porque no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, nós temos determinadas matérias que são de iniciativa privativa do presidente da República. Dentre elas, a criação de um órgão ou de um ministério
e as suas respectivas atribuições. E esse projeto de lei cria atribuições, digamos, né, no nosso exemplo, atribuições ao Ministério da Saúde, por exemplo, dando uma prioridade de atendimento aos usuários do crack na rede do SUS, e inclusive exigindo, e é a medida polêmica que eu vou colocar aqui, ou trazendo a possibilidade de uma internação compulsória para o tratamento do vício do crack, né, que é uma mazela que hoje nós enfrentamos no Brasil e que alguns juízes começam, nós recentemente vimos notícias de que magistrados do Rio de Janeiro já estão determinando a internação compulsória. Muito bem. Diante desta realidade, o nosso nobre deputado profere o seu relatório e vota pela rejeição do projeto de lei no âmbito da CCJ da Câmara dos Deputados, o que é acompanhado pelos seus pares. Muito bem, a CCJ da Câmara, então, rejeita o projeto de lei em questão. E o parecer da CCJ, como nós comentaremos, ele tem um caráter terminativo. Comissões parlamentares podem ter pareceres apenas opinativos e pareceres terminativos. Nesse caso, o parecer tem o poder de finalizar o projeto de lei com a ressalva de um recurso regimental que pode ser interposto por uma determinada fração de parlamentares ao plenário. Muito bem. Esse recurso é interposto no prazo regimental e, portanto, o projeto do nobre deputado José Francisco é salvo em plenário, numa apreciação preliminar de o plenário, então, entender de maneira contrária à CCJ e, portanto, determina a continuidade da tramitação e o projeto de lei, então, segue para a nova comissão, a Comissão de Seguridade Social e Família, onde é designada como relatora a nossa nobre deputada Ciesuana. Ok? Chegando lá, a nobre deputada, que é do mesmo partido, inclusive do nosso amigo Francisco, essa deputada, então, promove um parecer, oferece um parecer que traz a constitucionalidade do tema. Na verdade, a Comissão de Seguridade Social vai analisar o mérito da questão, analisa que é meritório o projeto de lei e, portanto, nós temos a aprovação na Comissão de Seguridade Social e esse projeto, então, já passou da fase instrutória e vai agora para ser votado em plenário. Muito bem. Dada essa primeira parte da nossa história, porque nós colocaremos em votação esse projeto de lei aqui no plenário, tá, do nosso estúdio, e nós temos, então, esses primeiros passos em que quem é que pode iniciar um projeto de lei no Congresso Nacional. O artigo 61, ele traz quais os casos de iniciativa legislativa, e eu tenho deputados, senadores, comissões da Câmara ou do Senado, e também presidente da República, procurador-geral da República, os tribunais superiores e o STF, além dos cidadãos. Ora, primeiro recorte doutrinário. No início, no berço do parlamento, na origem dos parlamentos, e a Inglaterra é a mãe dos parlamentos, nós tínhamos uma ideia de que apenas o presidente da República poderia oferecer um projeto de lei e não haveria nem possibilidade de emendas parlamentares. A ideia de que não há possibilidade de taxação sem o consentimento dos representantes do povo, no taxation without representation, vem dessa ideia. Os parlamentares não poderiam propor um projeto de lei, tampouco emendá-lo. Só que, com a evolução das democracias, e hoje no parlamentarismo, e seja no presidencialismo, nas democracias ocidentais, os parlamentares podem apresentar projetos de lei ou até emendá-los. Quero registrar, apesar disso, que alguns ordenamentos constitucionais exigem uma parcela, uma porcentagem de parlamentares para a propositura de um projeto de lei. Não apenas um parlamentar pode emendar ou propor um projeto de lei sob pena de uma baixa legitimidade, o que poderia sugerir um direito que a Constituição trouxe das minorias parlamentares. O fato de um parlamentar poder emendar um projeto de lei ou o próprio trazer a propositura do projeto de lei é uma possibilidade de um direito das minorias parlamentares. Muito bem.
Esse projeto, então, vai tramitar nas comissões, na chamada fase instrutória. E nessa fase instrutória, as comissões apenas discutem e votam um parecer ao projeto de lei. Não vota o projeto de lei propriamente dito. Ora, a especialização das comissões traz a ideia de que cada uma delas vai se especializar num tema e que, portanto, haja a melhor deliberação possível sobre o projeto de lei. Muito bem. Existem pareceres das comissões que são meramente opinativos. A rejeição, o parecer pela rejeição não encerra o projeto, mas existem pareceres terminativos como o da CCJ e o da Comissão de Finanças e Tributação, também da Câmara dos Deputados, são os dois pareceres terminativos por esta Casa Legislativa. Muito bem. Passada essa fase das comissões, a fase instrutória, o projeto de lei agora se encontra instruído e pode ser votado em plenário, que é o que vai acontecer agora ao vivo, aqui no nosso estúdio, em que os nossos colegas irão representar o plenário da Câmara dos Deputados e eu proponho, então, uma votação simbólica, que é a votação normal, em regra, dos projetos de lei, em que nós temos, na ordem do dia, que é o momento da sessão, em que é possível a apresentação das proposições para deliberação, eu, como presidente da mesa da Câmara dos Deputados, coloco como próximo item da pauta o projeto de lei, né, que traz a Política Nacional de Combate ao Crack, que veio a ser declarado inconstitucional pela CCJ. Esse parecer foi derrubado em plenário, foi aprovado de maneira meritória, né, o seu mérito foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e, portanto, eu coloco em discussão o projeto de lei, que obviamente não vai poder ser discutido por nós aqui, mas acabada a discussão, nós colocamos em votação, uma votação simbólica, aqueles que concordam com o projeto de lei permanecem como estão, aqueles que se manifestam em sentido contrário, que levantem a mão ou que se manifestem. Alguém rejeita o projeto de lei? Aprovado por unanimidade, tá certo? Aqui no estúdio, e portanto esse projeto, graças a Deus, ele foi aprovado para a gente continuar com o exemplo. E agora ele será remetido em autógrafos, que é um documento formal, o chamado autógrafo de revisão, faz com que o projeto seja encaminhado para a Casa Revisora, o Senado Federal, para os meus amigos de Fortaleza, que representarão aqui os senadores da República, e no papel de deliberação revisional, eles, digamos, que o projeto seja lido no período do expediente, encaminhado para a CCJ do Senado e para a Comissão de Assuntos Sociais, que é a comissão respectiva, e seja aprovado, porém, com emendas que alteraram o mérito normativo da proposição. Com a aprovação dessas emendas, há a necessidade do retorno do projeto de lei para a Casa Iniciadora, a partir do que nós entenderemos daqui a pouco, do artigo 65 da Constituição. Então, veio essa proposta com a volta dela para o Senado, com a volta dela para a Câmara dos Deputados, ocorre uma deliberação exclusiva sobre as emendas parlamentares oferecidas na Casa Revisora. Eu quero que vocês entendam que nós temos aí uma atuação diferenciada entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, porque nós temos na Casa Revisora a possibilidade de apresentação de emendas e na Casa Iniciadora essas emendas serão apreciadas e se a Casa Iniciadora rejeita as emendas da Revisora, a Casa Iniciadora tem o poder de mandar o projeto tal qual ela idealizou para a sanção ou veto do Presidente da República. Então, digamos que nós tivemos, nesse caso, uma rejeição das emendas do Senado Federal e o projeto da Câmara dos Deputados, tal qual foi proposto pelo nobre deputado José Francisco, ele foi, então, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, foi promulgada e publicada, convertida em lei, tá? E já produz os seus efeitos, que é o que nós discutiremos, tá? Alguns aspectos ainda agora. Vejam bem, se nós temos essa tramitação que faz com que no plenário esse projeto seja aprovado e encaminhado para a Casa Revisora,
eu quero registrar que a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora na esmagadora maioria dos projetos, porque lá estão os representantes do povo. Eu tenho, digamos, no artigo 64, a explicitação de que os projetos dos tribunais, do presidente da República, dos cidadãos, começam na Câmara dos Deputados. Mas vem a doutrina dizendo que o do Procurador-Geral da República e outros projetos também devem começar na Câmara, razão pela qual só começam no Senado Federal os projetos de lei iniciados ou propostos por senadores ou comissões do Senado. Alguns aspectos constitucionais sobre essa tramitação que nós acabamos de colocar. Vejam bem, eu tenho a iniciativa legislativa que é colocada no artigo 61, mas de maneira insuficiente, porque o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também propõem projetos de lei no Congresso Nacional. É um entendimento, tá, que nós temos hoje na doutrina, por força do artigo 73 e do artigo 96, inciso 2. Segunda observação, nós temos iniciativas no artigo 61, tanto iniciativas gerais, a chamada iniciativa legislativa geral, que é a possibilidade de um indivíduo propor qualquer projeto de lei sobre qualquer matéria, com a exceção daquelas que estariam reservadas para determinadas autoridades. Ora, os parlamentares, o presidente da República e os cidadãos têm essa iniciativa geral. O Poder Judiciário e o Ministério Público só têm a chamada iniciativa legislativa restrita. Ora, já é uma situação excepcional que esses órgãos administrativos tenham a possibilidade de apresentar projetos de lei. A iniciativa do Poder Judiciário encontra-se na Constituição, no artigo 96, inciso 2, no artigo 93, que traz o Estatuto da Magistratura, uma lei complementar de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, e a iniciativa do Ministério Público, no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, e no artigo 127, parágrafo 2º. E que nós temos aí matérias também sobre criação de órgãos no Ministério Público, criação de cargos no Ministério Público da União, a criação ou a organização administrativa, o Estatuto do MPU, também será uma lei de iniciativa do próprio Ministério Público, a partir desses artigos constitucionais que nós citamos aqui. Muito bem. Sobre a deliberação parlamentar, nós falamos que a casa iniciadora geralmente é a Câmara dos Deputados, inclusive nos projetos de iniciativa dos cidadãos, e a iniciativa popular de lei está igualmente no artigo 61, com a possibilidade de ser apresentada por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, algo que é muito criticado, porque tem aí uma quantidade enorme de eleitores para ser reunida nessa propositura de iniciativa popular de lei. Nós temos a iniciativa privativa do presidente da República também, disposta no artigo 61, parágrafo 1º, que me traz um exemplo da chamada do princípio constitucional da reserva de administração. Matérias que apenas o Poder Executivo pode iniciar o projeto de lei, o que não impede que haja emendas, tá? Inclusive de mérito dos parlamentares sobre essa matéria. Então, eu quero registrar aqui essa conformação constitucional do processo legislativo, trazendo então uma atuação bicameral que acaba dando uma prioridade maior à casa iniciadora e que tem na possibilidade de iniciativa legislativa uma perspectiva de que o projeto de lei seja protocolado na Câmara dos Deputados principalmente, que ele seja emendado livremente pelos parlamentares, desde que respeite a matéria principal do projeto de lei. Um projeto de lei sobre meio ambiente não poderia ter uma emenda sobre direito previdenciário, e que você tem, então, essa conformação constitucional lá pelos artigos 59 a 65 da Constituição. O projeto de lei que é rejeitado na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal submete-se ao chamado princípio da irrepetibilidade do artigo 67 da Constituição. Ok?
Então, nós temos essas observações, essa conformação básica constitucional do processo legislativo. Com essas considerações, nós encerramos esse bloco e voltaremos no próximo bloco com algumas perguntas aqui dos colegas, ok? Muito bem. Neste segundo bloco, nós responderemos a algumas perguntas aqui do estúdio e lá do pessoal de Fortaleza, do Complexo Damásio, tá? E vamos então começar com a pergunta aqui do colega do estúdio. Professor, eu tenho uma pergunta de ordem conceitual. Eu não entendi, para mim não ficou muito claro, o que é a delegação interna corpórea no âmbito do Congresso Nacional. Ó, a delegação interna corporis, né, que você já deve ter lido isso na doutrina, é uma medida de celeridade que é adotada nos parlamentos, em que se permite que, por uma decisão regimental, por obra dos regimentos internos, haja a possibilidade de aprovação do projeto de lei pelas próprias comissões, não em plenário. Nós sempre imaginamos que um projeto de lei, ele tramita nas comissões e segue para a votação em plenário. Mas é possível, na verdade, que um projeto de lei seja discutido e votado, não apenas um parecer, mas o próprio projeto de lei no âmbito da comissão parlamentar, tá? Desde que o regimento interno permita essa operação, que é chamada de delegação interna corporis, como uma contraposição à delegação externa, que é a da lei delegada, e que nessa delegação interna corporis, portanto, nós temos uma espécie de delegação do plenário para a comissão parlamentar. No Senado Federal, por exemplo, o despacho do presidente designa a última comissão como a comissão com a possibilidade de votar o projeto de lei, e desta decisão é possível que haja também um recurso de 1/10 dos membros da Casa, obrigatoriamente exigindo a deliberação do plenário. É o que diz o artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, inspirado na Constituição Italiana. Tá bom? O artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, traz essa delegação interna corporis. Ok, Francisco? Maravilha. E agora o pessoal aqui pela webcam. E aí, pessoal, qual é a dúvida de vocês? Professor, eu gostaria de saber se o projeto de lei de iniciativa privativa do tribunal ou do presidente se submete ao princípio da repetibilidade, caso seja rejeitado. Ótimo. Ok, Henrique, muito obrigado. Excelente pergunta. Olha só, gente. Nós temos, no princípio da repetibilidade, que eu falei aqui rapidamente, no artigo 67, um projeto de lei rejeitado numa sessão legislativa, ele não deve ser reapresentado na mesma sessão legislativa, a mesma matéria, salvo por uma decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado. E aí vem a pergunta, né, do colega, e os projetos de iniciativa privativa do presidente da República, dos tribunais? Haveria a incidência do princípio da repetibilidade? Ora, autores do quilate de Pontes de Miranda defendem que o presidente da República não se submeteria a esse princípio da repetibilidade. Ele poderia reapresentar por ser um princípio destinado apenas aos parlamentares. Só que não é o que nós deduzimos do artigo 110 do Regimento da Câmara dos Deputados, que tem força de lei. O Regimento da Câmara dos Deputados, no artigo 110, prescreve que, se os tribunais, o presidente da República, o Procurador-Geral da República, tiver um projeto de lei de iniciativa privativa seu rejeitado numa sessão legislativa, a reapresentação desse projeto depende de concordância da maioria absoluta dos deputados federais. Então, isso previsto no artigo 110 do Regimento da Câmara dos Deputados, o que gera, né, muitas dúvidas na doutrina sobre essa incidência do princípio da repetibilidade, que tem a ideia de evitar discussões inúteis, desnecessárias, tá, no âmbito do Congresso Nacional. E nós temos, então, a aplicação, sim, aos projetos de iniciativa privativa de outros poderes. Vamos agora para uma pergunta aqui do estúdio. Marcelo, meu caro, pergunte.
A minha pergunta é sobre o exemplo que foi dado na nossa aula. No caso do retorno do projeto de lei à casa originária, com emendas, as emendas elas podem ser rejeitadas totalmente ou parcialmente? Olha, Marcelo, isso é fácil, tranquilo de responder, com base no regimento da Câmara e do Senado. Quando nós observamos o tratamento regimental dessa matéria, as emendas elas são analisadas em bloco, havendo a impossibilidade de subemendas. Porque se houver a possibilidade de subemendas na casa iniciadora, você terá um vai e vem que pode não ter fim. Então, o projeto de lei, ele tem as emendas na casa revisora, promove, então, a volta do projeto à casa iniciadora. Ressaltando que a jurisprudência do Supremo, tá? Eu posso citar aqui a ADIM 2238 do Distrito Federal, uma ADIM, inclusive, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na ADIM 2238, o Supremo pacificou que apenas emendas de mérito provocam a necessidade da volta. Se for uma mera emenda de redação, uma emenda que não altere o conteúdo normativo, é possível que esse projeto de lei da Casa Revisora já seja encaminhado para a sanção e veto do presidente, que foi o que nós tivemos no projeto de lei da ficha limpa. Nós tivemos uma alteração no Senado Federal, que supostamente teria alterado o mérito de um dispositivo normativo, mas que alguns ministros do Supremo, valendo-se de um parecer do Evanildo Bechara, tá? Um membro da Academia Brasileira de Letras e excelente gramático, ele vai dizer que não houve a mudança do conteúdo normativo, porque a mudança do tempo verbal não alterou a ideia de hipótese. Então, foi algo que trouxe, e o próprio ministro César Peluso, o presidente, no julgamento, numa questão de ordem, disse, olha, eu acho que a lei é inconstitucional, porque houve uma emenda de mérito na Casa Revisora que não voltou para a Casa Iniciadora. Mas diante dessa jurisprudência do Supremo, de que emendas formais não resultam, não necessitam de uma volta para a Casa Iniciadora, tá? E se houver essa volta da Casa Iniciadora, a Casa Iniciadora delibera as emendas globalmente, não podem oferecer subemendas, mas é possível um requerimento de destaque para aprovar parte dela. Então é possível que a emenda seja aprovada do Senado, da Casa Revisora, em parte. Não subemendas, mas uma aprovação parcial é possível a partir dos regimentos dessas casas. Ok? Excelente pergunta, Marcelo. Vamos agora para, alternando aqui, o nosso pessoal de Fortaleza. Meus amigos, venha com a pergunta. Professor, por favor, o projeto de lei de iniciativa popular pode se dar acerca de matéria que seja privativa ou do presidente ou de algum tribunal, por exemplo? Opa, boa pergunta também, pessoal. É o seguinte, isso é bem interessante, porque se nós pegarmos a doutrina de José Afonso da Silva, por exemplo, e de outros doutrinadores, eles classificam a iniciativa popular de lei como uma iniciativa geral. A iniciativa legislativa geral é aquela em que o legitimado pode apresentar um projeto de lei sobre qualquer matéria, ressalvadas aquelas que são de iniciativa privativa. Então, o parlamentar pode apresentar qualquer projeto de lei sobre qualquer matéria, com a ressalva daquelas matérias que são de iniciativa privativa do presidente da República ou de algum tribunal judiciário ou do Procurador-Geral da República. Porém, e aí nós temos que registrar aqui que já houve uma lei de iniciativa popular no âmbito do Congresso que resultou na Lei 11.124 de 2005. Essa Lei 11.124 de 2005 trouxe atribuições para determinados ministérios e que criou um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, fruto de movimentos sociais de moradia popular. Esse projeto de lei adentrava em matérias que são de iniciativa privativa do presidente da República. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado se debruçaram sobre o tema e disseram que é possível. Então, se nós estivermos numa eventual prova oral ou numa prova dissertativa, é possível se registrar que há precedentes no Congresso
que permitem que o povo, por todo o poder emanar, tá, do povo, na soberania popular, eles poderiam propor projetos de lei, inclusive adentrando matérias que são de iniciativa privativa de outros poderes, o que, numa prova objetiva, eu já não aconselharia a marcação desse entendimento de que é possível. Para uma prova objetiva, não é possível um projeto de lei popular adentrar matérias que são de iniciativa privativa do PGR, dos tribunais judiciários. Isso não seria possível, por ser a iniciativa popular uma iniciativa geral. Ok, pessoal? Com essas respostas, nós concluímos esse bloco, esse segundo bloco, e partiremos logo após para o terceiro bloco com o nosso quiz. Ok? Até daqui a pouco. Bem, nesse terceiro bloco, nós então responderemos ao nosso quiz de 10 perguntas propostas pelo professor, que não tem a intenção de trazer uma competição entre os colegas que compareceram ao nosso estúdio, mas que, na verdade, traz um estímulo para que vocês estudem e vocês, então, tragam e percebam, né, a evolução do estudo de vocês. Tá certo? O pessoal aqui do estúdio, com licença, nós temos, o pessoal aqui do estúdio recebeu, cada um deles, um pequeno controle em que responderá 1, 2, 3 ou 4 as alternativas que foram colocadas em cada questão, e esses números, então, devem ser marcados para que haja a marcação de cada questão. E nossos colegas que estão lá em Fortaleza, no Ceará, meus amigos do Complexo Damásio de Jesus, prestem atenção, vão fazendo as marcações de vocês, porque depois eu irei perguntar como foi o rendimento de vocês, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos para a primeira pergunta, tá, do nosso quiz. Vamos então a ela, tá, aqui na tela, em que eu perguntei o seguinte: consoante os termos do artigo 59 da Constituição Brasileira, as seguintes normas estão compreendidas no regular processo legislativo. Número 1, resoluções e decretos. Número 2, medidas provisórias e estatutos. Número 3, leis programáticas e leis suplementares. Número 4, decretos legislativos e resoluções. Marquem com força e com vigor. Nós vamos agora responder qual a alternativa correta, e ela é a de número 4, os decretos legislativos e as resoluções. Eu tenho decretos legislativos e resoluções da Câmara e do Senado. Decretos poderiam ser decretos do presidente da República, tá certo? Vamos para a próxima questão. É legitimado a iniciar um projeto de lei no Congresso Nacional. Alternativa 1, Superior Tribunal de Justiça. Alternativa 2, Defensor Público Geral da União. Alternativa 3, Tribunal Regional do Trabalho. Alternativa 4, o Advogado Geral da União. Vocês marquem, por favor, a que vocês consideram a correta. A resposta dessa questão é o Superior Tribunal de Justiça. Diz o artigo 61 que são legitimados o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, tá? Por exemplo, a criação de cargos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região deve ser proposto num projeto de lei do STJ, que tem essa predominância administrativa sobre a Justiça Federal Comum de primeira e segunda instâncias. Então, nós temos essas considerações e podemos partir para a terceira questão. Ok? Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que não contenha matérias cuja iniciativa legislativa é privativa do presidente da República. Nós temos na proposição 1, organização administrativa dos territórios federais e efetivo das Forças Armadas. Na alternativa 2, plano plurianual e regime jurídico dos servidores públicos da União. Na alternativa 3, matéria tributária e estatuto da magistratura.
E na alternativa 4, criação de cargos, empregos e funções na administração pública federal direta e autárquica e normas gerais de organização dos ministérios públicos estaduais. Vocês marquem qual a alternativa que vocês acham a correta, por favor. A alternativa correta é a alternativa 3, matéria tributária e estatuto da magistratura. Vejam, a alternativa que não contém matérias de iniciativa privativa é a alternativa 3. O estatuto da magistratura é privativo do Supremo Tribunal Federal. Matéria tributária, desde o leading case da ADIM 2464 do Amapá, nós temos o Supremo Tribunal Federal já afirmando que a matéria tributária em si não é de iniciativa privativa do presidente e que parlamentares podem propor um projeto de lei que traga benefícios tributários, por exemplo, um parcelamento do IPTU, do IPVA, desde que seja respeitado o limite do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige o cálculo e a repercussão desse benefício tributário nos exercícios financeiros seguintes. Mas é possível leis parlamentares de iniciativa parlamentar sobre matéria tributária. Muito bem. Essa questão, portanto, já está respondida. Vamos para a próxima questão. E ela diz o seguinte: a iniciativa popular de lei, proposição 1, pode ser utilizada para interposição de proposta de emenda à Constituição. 2. Realiza-se pela apresentação ao Senado Federal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Proposição 3, não foi prevista na Constituição Federal de 88, para os âmbitos, ou no âmbito estadual ou municipal. E proposição 4, não pode incidir nas matérias cuja iniciativa legislativa é privativa de alguma autoridade pública. Ok? Não pode incidir nas matérias cuja iniciativa legislativa é privativa de algum órgão ou autoridade pública. Vejam, eu coloquei para vocês que o professor José Afonso da Silva, seguido por outros doutrinadores, defendem que a iniciativa popular é uma iniciativa geral e que, portanto, não pode ser invadida aquelas matérias que são privativas de outra autoridade pública, como o Procurador-Geral da República, o Presidente da República. E eu quero registrar aqui, então, essa questão. A alternativa correta é mesmo a proposição 4. Vamos para a próxima questão? Nós temos aí, quanto ao poder de emenda dos parlamentares. Assinale a opção correta. Os parlamentares não podem emendar projetos de lei de iniciativa privativa dos tribunais judiciários. Proposição 2. Os projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente da República somente podem receber emendas que alterem a redação do projeto. Proposição 3. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, salvo nos casos das leis orçamentárias. E a proposição 4. A emenda em projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente da República pode incidir sobre matéria estranha à contida no projeto original. Façam aí, então, as marcações. E a alternativa correta dela é a proposição 3. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente, ressalvados os casos das leis orçamentárias. Vejam bem, isso realmente está previsto na literalidade do artigo 63. Ora, nós temos a possibilidade de uma emenda parlamentar aumentar as despesas, alegando que as receitas também foram subestimadas. Isso acontece muito no âmbito dos estados, e muitos presidentes de tribunais de justiça têm reclamado que o Poder Executivo tem enviado um projeto de lei orçamentária com a receita muito pequena. Porque quando ele encaminhar em duodécimos a parte da Defensoria, do Judiciário e do Ministério Público, é uma parte pequena.
e depois ele pega o excesso de arrecadação e gasta em leis de créditos adicionais. Isso é prejudicial e o legislativo tem que estar atento a essa possibilidade de aumentar a despesa global nos projetos de leis orçamentárias. Vamos então para a próxima questão? A próxima questão, que diz o seguinte: em relação ao regime de urgência constitucional, marque a opção correta. Procurador-Geral da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Proposição 2. O regime de urgência constitucional não se aplica aos projetos de código. Proposição 3. Os prazos deste procedimento legislativo correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional. E, no item 4, caso a Câmara dos Deputados não se manifeste sobre o projeto de lei em até 45 dias, a proposição legislativa é considerada aprovada. Por favor, então, meus amigos. O regime de urgência constitucional não se aplica aos projetos de código. Explica o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Projeto de código é qualquer projeto, mesmo sem o nome código, seja estatuto, seja lei geral, que traga um determinado tema de forma tão ampla que abarque determinadas normas de direito penal, civil, administrativo, e que esses projetos, obviamente, não se harmonizam com um regime de urgência que está previsto nos parágrafos do artigo 64 e que permite a interposição de prazos dos legitimados extraparlamentares. Apenas o presidente da República pode pedir essa urgência, e essa urgência é compulsória. O pedido aqui veio de forma, a solicitação veio de uma forma talvez mais respeitosa. De lege ferenda, exige-se que e propõe-se que haja uma discussão parlamentar sobre esse regime de urgência. Mas hoje em dia ele é obrigatório. Tá certo? Então, a alternativa correta é que esse regime não traz a possibilidade de ser aplicado em projetos de código, a partir dos parágrafos do artigo 64. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Próxima questão do nosso quiz, sobre a deliberação parlamentar. Assinale a opção correta. Os projetos de lei de iniciativa do Supremo iniciam-se no Senado Federal. Proposição 2. A Constituição Federal admite que um projeto de lei seja aprovado no âmbito das comissões da Câmara e do Senado, sem a manifestação dos respectivos plenários. Proposição 3. Os projetos de lei ordinária aprovados por maioria absoluta são automaticamente convertidos em leis complementares. Proposição 4. No processo legislativo ordinário, a Casa Iniciadora e a Casa Revisora atuam sem qualquer predominância de uma sobre a outra. Eu peço então que os amigos marquem a proposição correta. A alternativa 2, considerando que a Constituição Federal admite que um projeto de lei seja aprovado no âmbito das comissões da Câmara e do Senado, sem a necessária manifestação dos respectivos plenários, que é o caso da delegação interna corporis, que é a possibilidade de os regimentos internos permitirem que os projetos de lei sejam aprovados nas comissões e não no plenário, com a ressalva de um recurso ao plenário. Mas se esse recurso interposto por 1/10 dos parlamentares não ocorrer, o projeto de lei é aprovado pela comissão e enviado para a próxima Casa Legislativa. E vamos logo para a próxima questão do nosso quiz. Um projeto de lei ordinária aprovado no Senado, na condição de Casa Revisora, com emendas que alteraram o mérito normativo do projeto inicialmente aprovado na Casa Iniciadora. Proposição 1. Pode ser enviado imediatamente à sanção presidencial. Proposição 2. Deve regressar à Casa Iniciadora para apreciação exclusiva das emendas aprovadas na Casa Revisora. Proposição 3. Deve regressar à Casa Iniciadora
para nova deliberação sobre todo o projeto de lei. Proposição 4 é considerado rejeitado, uma vez que não houve consenso entre as duas casas do Congresso Nacional. Ok? Vamos para a alternativa correta, que é a de número 2. A deliberação da Casa Iniciadora sobre as emendas da revisora acontece apenas em relação às emendas parlamentares, vedada a apresentação de subemendas. Ok? Vamos para a próxima questão. Nós temos aí um projeto de lei rejeitado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Proposição 1. Não pode ser reapresentado na mesma legislatura. Proposição 2. Não pode ser reapresentado no mesmo ano civil. Proposição 3. Pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa pela iniciativa da maioria absoluta dos deputados ou dos senadores. Proposição 4. É considerado aprovado, caso haja aquiescência do presidente da República. Marquem a alternativa que vocês consideram a correta. A alternativa 3 é a literalidade do artigo 67 da Constituição. E a alternativa 2 está errada por uma jurisprudência do Supremo na ADIM 2010. Na ADIM 2010, o Supremo Tribunal Federal entendeu que um projeto de lei pode ser rejeitado numa sessão legislativa extraordinária em janeiro e ser aprovado ou reapresentado na sessão legislativa ordinária em março, quando começa a sessão legislativa ordinária, no dia 2 de fevereiro de cada ano. Então, eu não tenho uma proibição de reapresentação no mesmo ano civil. A proibição é na mesma sessão legislativa, ordinária ou extraordinária. Próxima questão. Marque a alternativa que corresponde a uma característica do veto no sistema constitucional brasileiro. Proposição 1. Ele pode ser total ou parcial, podendo este incidir sobre trechos de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas. Proposição 2. O veto no Brasil é suscetível de apreciação judicial, quando o veto fundar-se em razões jurídicas de inconstitucionalidade do projeto de lei. Proposição 3. O veto é absoluto, causando o arquivamento automático do projeto de lei. Proposição 4. O veto no Brasil é relativo, podendo ser derrubado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso em escrutínio secreto. Ok? E nós temos como alternativa correta a de número 4. O Brasil não adota o veto absoluto, também chamado de pocket veto, que é uma possibilidade de veto absoluto que existe no sistema constitucional norte-americano. Nós temos um veto relativo ou superável, pelo qual o veto apenas provoca uma prorrogação do projeto de lei, que será novamente deliberado pelo Congresso, que pode derrubar o veto pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. E no Brasil, o veto ele pode ser parcial, mas ele apenas pode incidir sobre trecho integral, texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, para que não haja o veto de trechos ou de palavras apenas no projeto de lei. E agora veremos, colegas, quem foi que obteve um resultado melhor. Bom, pessoal, apurado o resultado, eu devo informar que a nossa contemplada, com o kit apostila, por ter tido um rendimento melhor, foi a nossa querida Ciesuana. Minha amiga, meus parabéns. Você recebe o kit apostila. E eu quero perguntar aqui para o pessoal de Fortaleza, como é que foi o desempenho aí, Henrique? Fala aí em nome do pessoal. Nós ainda precisamos estudar um pouco mais. Tá certo, Henrique. Essas eram as contribuições da aula do programa de hoje e, portanto, eu gostaria de me despedir, desejando um forte abraço para todos vocês e esperando que todos vocês tenham tido um bom aproveitamento dessa aula, tá bom? Forte abraço
Até a próxima.